Com a aprovação do texto principal da reforma da Previdência, as sessões do plenário desta quinta-feira foram destinadas à discussão dos pedidos de mudanças ao texto. A primeira reunião foi iniciada às 9 da manhã, mas logo foi suspensa. Os deputados precisavam de mais tempo para negociar os pedidos feitos por diversas categorias, como professores e policiais, que queriam alterações à nova regra da Previdência. A oposição estará aqui cumprindo o seu papel de debater ponto a ponto para retirar as crueldades do texto. Nós queremos garantir o equilíbrio das contas sem deixar de olhar para as pessoas que são afetadas por essa reforma. A reunião é justamente para que arestas sejam aparadas, para ver se há possibilidade de retirada de alguns destaques para facilitar. Então, toda essa pausa que foi dada foi para tentar um entendimento. A sessão foi retomada às 5h30 da tarde com um apelo do relator da reforma na comissão especial, deputado Samuel Moreira. Nós precisamos continuar juntos, trabalhando em maioria, junto aos destaques que forem aqui tratados por acordo de maioria. Porque terão destaques que podem destruir a votação de ontem, destruir a estrutura da reforma que cada um aqui pôde produzir a partir do substitutivo. Não tem por que ter pressa para aprovar, para dar satisfação ao grande capital financeiro. Vocês têm que admitir que a defesa que vocês fazem, a pressa que vocês administram aqui, é para servir ao grande capital e destruir a dignidade do povo. As discussões se iniciaram com os pedidos de mudança feitos pela bancada feminina do Congresso. Durante a semana, as deputadas publicaram um manifesto contra pontos da reforma. Um dos pontos mais caros para a bancada feminina se refere ao tempo de acesso à aposentadoria. O texto inicial do governo trazia 20 anos para homens e mulheres. O relator Samuel Moreira atendeu à proposta da bancada feminina da colocação de 15 anos da contribuição da mulher. Fazia uma correção no que a gente chama de auxílio maternidade e proteção à maternidade, que é muito mais ampla. A proteção à maternidade está falando da mãe adotante. Então, ela traz as garantias também. E uma terceira correção que era necessária ser feita era justamente na pensão por morte, onde o texto original ele se baseava na renda familiar e a gente colocou que seja a renda do cônjuge, pelo menos de um salário mínimo. A emenda elaborada pela bancada feminina foi aprovada por 344 votos a favor e 132 contra. Outra emenda relacionada à contribuição mínima também acabou sendo aprovada. Ela diminuiu de 20 anos para 15 anos o tempo de contribuição exigido para o homem na aposentadoria por idade da iniciativa privada, que é de 65 anos. Hoje, os homens filiados ao RGPS contribuem, em média, 5 meses por ano. Isso porque nós temos um grande número de informalidade, um grande número de trabalhadores desempregados, portanto, eles têm dificuldade para fazer a somatória e conseguir sua aposentadoria. Outra mudança aprovada cria uma nova regra de transição para polícias da União e do Distrito Federal, agentes penitenciários e socioeducativos federais que estão na ativa. A idade mínima, o tempo de contribuição e o pedágio foram reduzidos em relação ao previsto no texto base da reforma aprovado. Foram 467 votos a favor da alteração. Apenas 15 deputados foram contra. Os policiais são a categoria que morrem mais precocemente no exercício da sua função. Gostaríamos que isso fosse estendido não só às polícias dos órgãos federais, mas a todas as polícias do nosso país. Polícias estaduais, guardas municipais, todos os operadores da segurança que juram com a própria vida nos defender. A gente não acredita que outras categorias têm que bancar tempo a menos de contribuição e de serviço para categorias específicas. Cada ano de idade que o policial se aposenta mais cedo, os garis, as enfermeiras, os professores, todas as outras categorias de brasileiros vão ter que pagar para beneficiar uma categoria específica. Uma maioria, quase unanimidade nesse plenário se forma em torno das forças de segurança do Brasil, as forças de segurança que foram essenciais para a eleição
do presidente Bolsonaro e que nunca, o presidente Bolsonaro jamais abandonou as suas forças de segurança. Reconhecer o papel do nosso presidente Rodrigo Maia, que esteve à frente da construção desse acordo de uma maneira justa, de uma maneira equânime e que não concedeu nenhum privilégio aos policiais, ao contrário, que fez com que se igualasse as regras de transição entre todos os servidores e os segurados do regime geral de previdência social. Da mesma forma que o PT votou em defesa do abono salarial, em defesa do BPC, em defesa dos professores, em defesa de um salário mínimo para as viúvas, nós orientamos o voto sim, em defesa dos policiais, dos trabalhadores na segurança pública. E aqui esperamos a mesma coerência para na próxima emenda votar a favor da educação, votar a favor dos professores e professoras. Como estados e municípios estão fora da reforma, essas mudanças não atingem policiais militares, bombeiros e policiais civis dos estados. Com a sessão avançando pela madrugada, a presença dos deputados em plenário começou a diminuir. Assuntos polêmicos ainda estavam entre os destaques a serem analisados, como as mudanças na regra de transição dos professores. A sessão foi encerrada às 2 da manhã e a votação do restante dos destaques continuará nesta sexta-feira. Tivemos muita dificuldade hoje até conseguir organizar o acordo dos destaques, para a gente não ter risco de perder. Tinha algumas votações aqui que eram importantes, que a gente teve que segurar a votação por 40 minutos. Para poder garantir a vitória, principalmente no destaque, num dos destaques dos partidos de oposição. Então, com o risco de queda de quórum para menos de 450, qualquer destaque supressivo, a possibilidade de derrota era quase absoluta. Então, é melhor a gente parar, né, compreender a divergência das posições, respeitar isso. Eu quero que termine tudo amanhã à noite ou sábado de manhã, mas isso vai depender, né, do quórum que a gente vai garantir até amanhã à noite.